Estamos aqui com o Dr. Miguel Ciruji, professor titular de Urologia da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo e um dos maiores cirurgiões brasileiros. Professor Miguel, nos últimos anos têm aparecido muitos estudos com diferentes resultados sobre o exame do PSA, o que prediz o câncer da próstata. Os homens ficam confusos, não sabem se continuam fazendo esse exame anualmente ou não. O que o senhor tem a dizer sobre isso? O câncer da próstata é muito comum. De cada 6 homens, um vai ter câncer na próstata. Esse tumor só é curável quando ele é identificado no início, quando ele está contido dentro da próstata. Nessa fase ele não dá sintomas. Então os médicos são obrigados a recorrer a estudos de diagnóstico para detectar a doença nessa fase curável. E aí entra o PSA e o TOC. Surgiu uma controvérsia no sentido de que o PSA talvez não seja um exame perfeito. O PSA é uma proteína que existe no sangue que se eleva nos casos de câncer. O que acontece é que realmente ele não é um exame perfeito. Ele tem pequeno problema. Ele se eleva em casos de câncer, mas muitas vezes ele também se eleva em doentes que têm próstata normal. Então o fato de um PSA ser elevado muitas vezes obriga um médico a solicitar uma biópsia. A biópsia é feita, esse doente passa por momentos de assombros, de temor, de sofrimento, e no fim ele não tem nenhum problema. Existe uma outra questão, que é o fato de que muitos cânceres de próstata são pouco agressivos, são mais ou menos indolentes. E quando a gente faz um PSA e dá alterado, a gente faz uma biópsia e encontra um tumor desses indolentes, esse doente às vezes é tratado sem que isso fosse necessário, porque esse tumor nunca iria dar problema. Existem esses casos. Agora, vendo o problema de outro lado, como médico, eu queria lembrar que esses tumores indolentes representam uma minoria dos casos que a gente descobre no cotidiano, 10 ou 15% dos casos. E o PSA, na verdade, ele sobe, nem sempre ele indica a presença de um câncer, mas ele representa um alerta importante. Eu acho que todo homem deve fazer o PSA, se ele der alterado, deve-se fazer uma biópsia, e aí esse doente tem que consultar um médico de bom senso se essa biópsia for positiva. O exame de PSA sozinho resolve ou ele tem que ser feito junto com o exame do toque retal? Infelizmente tem que fazer as duas coisas. Os homens latinos, homens brasileiros, detestam ouvir falar no toque, mas o toque ajuda muito. O toque é imperfeito, assim como o PSA também é imperfeito. Agora, quando são feitos os dois exames juntos, a gente aumenta a chance de diagnosticar um câncer. Só o toque falha em 40% a 50% dos casos, o PSA falha em 25%, 30% dos casos. Agora, se a gente fizer os dois juntos, só escapam 6% ou 7% dos casos de tumores. Então é importante combinar os dois para a gente poder proteger o homem, diagnosticar um câncer numa fase curável. Existe alguma forma de prevenir o câncer da próstata? Essa é uma grande questão, porque como o câncer de próstata tem grande prevalência, de cada 6 homens um vai ter câncer, existe um esforço da ciência médica para descobrir mecanismos, medicações, várias medidas têm sido propostas. Uma delas foi se utilizar a vitamina E, que talvez tivesse um efeito protetor, usar o selênio, que também é um mineral que existe na natureza que tem efeito protetor contra o câncer, o licopeno, que é o pigmento vermelho que dá cor à melancia, ao tomate. Estudos retrospectivos feitos com grandes populações de doentes demonstraram que essas ações que eu acabei de descrever talvez reduzisse a chance de câncer de próstata em 30% a 40% dos pacientes. Infelizmente, agora, recentemente foram feitos 2 grandes estudos que avaliaram essas 3 ações, o uso do licopeno, do selênio e da vitamina E. E esses estudos não demonstraram queda na incidência do câncer quando homens fizeram o uso dessas medidas. Agora surgiu uma medicação que talvez previna o câncer e, ao mesmo tempo, se ele aparecer, ele aparece menos agressivo, que é a dutasterida. Esse produto, utilizado diariamente, é uma medicação, é um produto químico, reduz o risco de câncer em 30%. Existe efeito colateral mais grave relativo a esse medicamento? Infelizmente tem, é por isso que a gente não pode preconizar o uso desses medicamentos de forma rotineira em todos os homens. A dutasterida pode afetar a libido, o desempenho sexual dos homens
Esse é o principal efeito dela. A cirurgia de próstata é muitas vezes temida pelos homens pelo risco da impotência. Qual o risco do homem ficar impotente após a cirurgia? A cirurgia comum que se faz nos casos de crescimento benigno da próstata não causa impotência. Isso é importante ser enfatizado, porque a maioria dos homens que operam da próstata opera por um crescimento benigno, que está dificultando a expulsão da urina. Por outro lado, nos casos de câncer, a cirurgia radical é o método que mais cura pacientes, mas ela tem dois inconvenientes. Ela aumenta os riscos de impotência e os riscos de incontinência urinária, que é aquela perda involuntária de urina que prejudica a qualidade de vida. A pessoa precisa usar fralda. Dr. Miguel, nós sabemos que a mulher tem um papel muito importante na saúde do homem. É ela geralmente quem encaminha o marido para fazer exames. O senhor observa isso com frequência no consultório? A mulher tem um papel, na verdade, incomparável nessa área, Cláudia. 2/3 dos homens que procuram os médicos para fazer um exame preventivo de próstata são trazidos ou empurrados pelas mulheres. A mulher é muito mais pragmática, ela encara a preservação da saúde como uma coisa necessária. E ela não se importa que uma cirurgia possa prejudicar a vida sexual do casal, ela quer ter o marido do lado. Então ela tem realmente um papel de preservação da existência da vida do homem que é incomparável. Muito obrigada, Dr. Miguel.